O Spinosaurus aegyptiacus emergiu do deserto do norte da África como uma sombra perdida no tempo, um gigante que desafia todas as expectativas sobre o que um predador do Cretáceo deveria ser. Suas primeiras vértebras foram encontradas no Egito no início do século XX pelo paleontólogo alemão Ernst Stromer, um homem que não podia imaginar que aquela descoberta transformaria para sempre a percepção da linhagem terópode. Através de fragmentos dispersos, como mandíbulas alongadas, espinhas neurais que pareciam mastros e ossos de extremidades desproporcionais, insinuava-se um animal que se afastava radicalmente do design corporal conhecido em outros grandes carnívoros de sua era. Mas a descoberta que marcaria o destino do Spinosaurus não foi apenas sua anatomia estranha, mas a tragédia que acompanhou seu legado. Os fósseis originais, conservados no Museu de Munique, seriam destruídos em um bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial, transformando o predador em um espectro científico cuja forma exata seria reconstruída apenas a partir de desenhos, notas e novas escavações realizadas décadas depois. O que realmente impressiona, no entanto, não foi apenas encontrar restos de um animal tão singular, mas descobrir indícios anatômicos incrivelmente bem preservados que permitiram entender seu modo de vida. Fragmentos das mandíbulas recuperadas mostravam o alinhamento perfeito de dentes cônicos, cada um encaixando como se pertencesse a um instrumento de caça aquática. Em outros restos, a textura interna do osso conservava sinais de alta densidade, sugerindo adaptação para mergulho ou pelo menos para imersão prolongada. Quando pesquisadores marroquinos desenterraram novas vértebras caudais em estado impressionantemente bom, revelou-se uma cauda dotada de extensões ósseas em forma de leque, uma estrutura improvável para um predador terrestre. Era a cauda de um nadador, não de um corredor. O Spinosaurus não era apenas um gigante, era um gigante aquático. Os elementos melhor preservados permitiram compreender a real magnitude do animal. Media mais de 15 metros de comprimento, superando em tamanho muitos dos predadores mais temidos do Mesozoico. Sua espinha dorsal, composta por um conjunto de prolongamentos ósseos que podiam alcançar 2 metros, preservou-se em alguns espécimes com uma integridade surpreendente, permitindo deduzir a forma daquela emblemática vela que dominava sua silhueta. Embora a função da estrutura ainda seja debatida, as partes conservadas mostravam inserções musculares e uma espessura incompatível com mera ornamentação. Alguns pesquisadores imaginam que atuava como regulador térmico, outros lhe atribuem funções de exibição ou armazenamento energético. Contudo, o que tornava este predador único não era a vela em si, mas todo o conjunto anatômico que se conservou em um estado inquietantemente revelador sobre sua natureza anfíbia. Partes do crânio recuperadas em estado quase íntegro mostravam aberturas nasais situadas para trás, característica comum em animais que precisam manter o focinho na água enquanto procuram presas. A disposição dos dentes, perfeitamente alinhados, sugeria um predador especializado em peixes grandes, um caçador capaz de emboscar desde águas turvas. O que restava do palato evidenciava canais sensoriais semelhantes aos de crocodilos modernos, indicadores de um sistema de detecção de vibrações aquáticas. Esses detalhes, fossilizados com precisão microscópica, falam de um modo de vida que durante décadas a paleontologia hesitou em aceitar. Um terópode que havia renunciado à supremacia terrestre para dominar rios, lagoas e manguezais do antigo norte da África. Uma das descobertas mais impactantes surgiu em Quenquém, um sítio marroquino célebre por sua profusão de fósseis. Ali apareceram vértebras e partes das extremidades do Spinosaurus, com uma conservação excepcional que permitiu observar inserções musculares quase completas. Os ossos das pernas, densos e robustos, contrastavam com o esperado para um corredor. Não eram ossos leves e ocos típicos de grandes terópodes. Eram estruturas mais compactas, perfeitas para sustentar peso em ambiente aquático e para contrabalançar a flutuabilidade. A forma do fêmur, as proporções da tíbia e o tamanho reduzido das extremidades posteriores contavam uma história de adaptação radical. O Spinosaurus aegyptiacus havia evoluído para nadar, impulsionando-se com a cauda mais do que com as pernas. Os elementos caudais recuperados com nível extraordinário de preservação ofereceram a prova definitiva.
Cada espinha neural da cauda se estendia lateralmente, formando uma estrutura alta, comprimida e flexível. Essa morfologia peculiar sugeria um impulso ondulatório semelhante ao de animais aquáticos, usados atualmente para nadar com eficiência. Pela primeira vez na história, um dinossauro terópode mostrava evidências diretas de locomoção aquática especializada. A conservação excepcional desses restos permitiu criar modelos que demonstraram como a cauda gerava uma força propulsora quase comparável à de jacarés modernos. As imagens que surgiram a partir dessas informações devolveram à vida um predador híbrido, metade besta fluvial, metade caçador de terras baixas inundadas. A região do Saara em que viveu o Spinosaurus aegyptiacus não era um deserto, mas um mosaico exuberante de rios largos, planícies pantanosas e lagos profundos. As camadas sedimentares onde os fósseis foram encontrados preservavam não apenas ossos, mas restos de peixes gigantes, dentes de tubarões, escamas fossilizadas e troncos mineralizados que revelavam um ecossistema denso e dinâmico. A preservação de certos elementos ósseos do Spinosaurus nesse conjunto era tão precisa que conservava leves deformações produzidas por correntes fluviais antes do enterramento final. Esse nível de detalhe permitiu reconstruir as condições do ambiente que o cercava em vida. Este predador poderia ter se deslocado silenciosamente entre águas escuras, seguindo cardumes e espreitando presas desprevenidas por baixo. As mandíbulas, recuperadas em diferentes níveis de integridade, ofereciam outro elemento notável de preservação. Marcas de desgaste e microfraturas formadas enquanto o animal ainda vivia. Isso permitiu inferir seu tipo de presa e a frequência com que mordia presas escorregadias. As suturas cranianas, ainda distinguíveis apesar de milhões de anos, ofereciam pistas sobre a força de sua mordida, possivelmente não tão potente quanto a de outros terópodes, mas perfeitamente projetada para segurar peixes enormes, como o Onchopristis e outros gigantes aquáticos que compartilhavam seu habitat. O Spinosaurus aegyptiacus permaneceu um enigma durante décadas, um fantasma nas páginas da paleontologia, até que os fósseis mais recentes, preservados com um nível de detalhe inquietante, permitiram reconstruir sua verdadeira natureza. Cada osso revelado nas areias do Saara forneceu uma peça a mais de um quebra-cabeça que havia sobrevivido milagrosamente em diferentes cantos do deserto. Alguns restos ainda apresentavam a textura porosa, típica de ossos frescos antes da fossilização, traço excepcionalmente raro de encontrar. Outros conservavam indícios de canais vasculares internos com nitidez que raramente se observa em dinossauros desse tamanho. Era como se o tempo tivesse decidido parar por um instante para testemunhar a vida daquele gigante. Hoje, a imagem moderna do Spinosaurus aegyptiacus não é mais a de um predador terrestre que perseguia suas presas sobre dunas e planícies áridas, mas a de um ser anfíbio que deslizava seu corpo colossal por águas lamacentas. Sua anatomia, reconstruída graças a achados preservados de maneira excepcional, o mostra como o ápice da adaptação aquática em uma linhagem de predadores pensados para a terra firme. Cada elemento ósseo recuperado, cada espinha dorsal, cada dente encaixado em seu alvéolo, cada vértebra caudal estendida, narra a história de um animal que não se encaixava nos moldes tradicionais do Mesozoico. O Spinosaurus aegyptiacus sobreviveu no registro fóssil de maneira fragmentada, mas excepcionalmente reveladora, desafiando teorias anteriores e obrigando a reescrever o que acreditávamos saber sobre os dinossauros terópodes. Seus restos, dispersos entre Egito e Marrocos, preservados em múltiplos graus, mas sempre com detalhes surpreendentes, mostram a complexidade de um predador que dominou um mundo aquático desaparecido há milhões de anos. Dakota, o Edmontosaurus annectens dos Estados Unidos. A descoberta de Dakota, o Edmontosaurus annectens, que revolucionou a imagem do mundo Cretácico, começou de forma quase acidental nas planícies de Dakota do Norte, um território onde a erosão expõe lentamente os segredos enterrados sob milhões de anos de sedimentos. Foi no ano de 1999, quando um adolescente, Tyler Lyson, descobriu uma protuberância suspeita sobressaindo do terreno.
O que a princípio parecia apenas mais uma rocha sedimentar revelou-se como um dos fósseis de dinossauro com tecido mole melhor preservados já encontrados. Com o tempo, aquela forma endurecida mostraria não apenas ossos intactos, mas pele mumificada, músculos contraídos pela desidratação e detalhes anatômicos impossíveis de imaginar em um dinossauro que viveu há mais de 67 milhões de anos. Diferente da maioria dos fósseis, que preservam principalmente estruturas ósseas mineralizadas, Dakota revelava traços completos do corpo do Edmontosaurus, como se tivesse sido envolto em areia fina instantes após sua morte. Sua pele, enrugada como um pergaminho, conservava escamas poligonais distribuídas em padrões específicos segundo cada região anatômica. O pescoço mostrava escamas pequenas, quase arredondadas. O torso apresentava escamas de maior tamanho com formas hexagonais. A cauda, por outro lado, conservava escamas alongadas que pareciam guiar a flexão do corpo. O nível de detalhe era tão extraordinário que em algumas áreas distinguiam-se até as variações da espessura dérmica, sinal de que diferentes zonas do corpo cumpriam funções fisiológicas distintas. A preservação da pele permitiu uma análise anatômica sem precedentes. Os pesquisadores podiam decifrar a musculatura subjacente observando as ondulações e depressões que ficaram marcadas no tecido, uma espécie de molde natural formado pela contração do cadáver antes de secar completamente. Na região do braço, observavam-se os contornos do músculo tríceps e parte do deltoide, detalhes que raramente se preservam em fósseis de dinossauros. No abdômen, as camadas de pele mostravam dobras que sugeriam a posição dos órgãos internos. As extremidades posteriores conservavam, em algumas áreas, impressões de fibras musculares que permitiram reconstruir a potência das pernas do Edmontosaurus, um herbívoro capaz de se mover tanto sobre 2 quanto sobre 4 patas, conforme a situação. A descoberta de Dakota não revelou apenas a forma externa do animal, mas também seu estado corporal antes de morrer. Estudos posteriores indicaram que o Edmontosaurus não estava doente nem debilitado no momento de sua morte. Pelo contrário, apresentava um volume corporal saudável, refletido na espessura uniforme dos tecidos preservados. Essa condição levantava novas perguntas sobre as circunstâncias de seu falecimento. Foi arrastado por uma inundação repentina? Ficou preso em um atoleiro? Ou foi vítima de ataque de um predador que o feriu fatalmente? A textura da pele, em certos setores, apresentava marcas e sulcos que alguns paleontólogos interpretaram como possíveis sinais de carniceiro, enquanto outros defendiam a hipótese de um enterramento rápido provocado por um evento geológico abrupto. A preservação excepcional permitiu até inferir a cor aproximada de algumas partes do corpo. Embora os pigmentos originais não se conservem, a distribuição das escamas e a presença de estruturas microscópicas relacionadas à melanina sugeriam tonalidade que devia oscilar entre marrom claro e bege, ideal para camuflagem em florestas e planícies do Cretáceo tardio. Dakota oferecia uma janela que nenhum outro fóssil havia permitido abrir com tanta nitidez, como realmente se via um dinossauro em vida. O Edmontosaurus annectens foi um dos herbívoros mais abundantes de sua época, um hadrossauro de mais de 11 metros de comprimento e até 4 toneladas de peso, dotado de um bico largo e sem dentes na parte frontal, ideal para arrancar grandes quantidades de vegetação. Mas Dakota revelou uma faceta nunca antes vista deste animal. O fóssil permitia observar diretamente a disposição da cauda, cuja musculatura parecia mais desenvolvida do que se pensava, implicando que provavelmente desempenhava papel importante na locomoção e equilíbrio. A pele da cauda, conservada em longos segmentos, mostrava escamas organizadas em faixas que se repetiam com uniformidade, fornecendo informações sobre a flexibilidade da região e sua função durante o movimento. Uma das áreas mais surpreendentes da descoberta foi o braço direito. A pele que o cobria havia se contraído de tal forma que preservou a forma dos músculos e, em alguns setores, distinguiam-se até os contornos dos tendões. Esses detalhes revelavam a força que o Edmontosaurus precisava para se sustentar sobre 4 patas enquanto se alimentava, bem como a capacidade de usar as extremidades anteriores para empurrar galhos ou estabilizar o corpo em terrenos irregulares.
Na região do quadril, a preservação do tecido permitia adivinhar a forma dos músculos glúteos e a estrutura do ligamento que ancorava a cauda à coluna, dados essenciais para compreender a biomecânica do animal. O torso de Dakota, com sua pele endurecida mas intacta, conservava um padrão de escamas que variava de tamanho conforme a curvatura do corpo. Nos flancos, observavam-se escamas ovais de vários milímetros, enquanto nas áreas mais expostas, como os ombros, as escamas tornavam-se mais robustas e geométricas. Os paleontólogos conseguiram identificar zonas onde a pele se dobrou, como se o animal tivesse estado deitado sobre um lado pouco antes do enterramento. Essas marcas sugeriam uma cronologia da decomposição, indicando que o cadáver permaneceu tempo suficiente ao ar livre para que a pele começasse a secar, mas não o bastante para se deteriorar completamente. O fóssil forneceu até informações sobre possíveis interações com outros organismos. Na superfície da pele encontraram-se pequenas perfurações e sulcos que poderiam corresponder a mordidas de pequenos carniceiros ou deslocamento de insetos necrófagos. Essas marcas diminutas, preservadas com nitidez, abriam um raro capítulo da ecologia do Cretáceo. A interação entre o cadáver de um dinossauro e os animais que participavam do processo de decomposição. Cada sulco, cada minúsculo orifício, era uma marca silenciosa de um ecossistema que continuava sua atividade mesmo após a morte do gigante herbívoro. A análise da área onde apareceu o fóssil indicou que Dakota morreu em um ambiente de planície fluvial, um cenário marcado por canais mutáveis, inundações sazonais e depósitos de areia fina. Esse tipo de ambiente é ideal para a preservação de tecidos moles, pois um enterramento rápido, seguido de condições áridas ou de baixa oxigenação, minimiza a decomposição. As camadas sedimentares que cercavam o fóssil mostravam variações na textura do grão que permitiam reconstruir o momento exato em que o Edmontosaurus foi coberto. Essa precisão geológica explicava por que a pele, os músculos e outras estruturas permaneceram quase intactos durante milhões de anos. Outro detalhe fascinante do fóssil era a preservação do contorno da mão. Embora os ossos estivessem em seu lugar, a pele ao redor conservava a forma dos tecidos moles que envolviam os dedos, permitindo entender como realmente era a extremidade anterior do Edmontosaurus. Os paleontólogos podiam distinguir a forma da almofada que tocava o solo, bem como o comprimento preciso dos dedos e a disposição das escamas nessa área. Esse nível de detalhe forneceu a imagem mais completa já obtida de um hadrossauro em vida. Dakota não era simplesmente um esqueleto fossilizado. Era um corpo inteiro preso em um instante geológico. Seu estado de preservação excepcional ofereceu uma narrativa anatômica que nenhuma reconstrução artística, por mais elaborada que fosse, havia conseguido capturar até então. A textura da pele, as marcas musculares, as dobras naturais do corpo, os rastros da decomposição e até as interações post-mortem com outros seres vivos compunham uma biografia fossilizada que aproximava de forma inédita o animal que percorreu florestas e planícies do Cretáceo tardio. Com Dakota, a paleontologia compreendeu que o tempo pode, em raras ocasiões, comportar-se como um guardião meticuloso, capaz de preservar não apenas a estrutura óssea, mas também a presença corpórea de criaturas que pareciam impossíveis de recuperar. O preguiçoso terrestre gigante com pelagem, Patagônia, Argentina. Na vasta imensidão patagônica, onde o vento arrasta partículas de poeira que parecem narrar velhas histórias, ocorreu uma das descobertas mais surpreendentes da paleontologia sul-americana. A descoberta de um preguiçoso terrestre gigante cujo pelo, pele e tecidos se conservaram com um nível de detalhe quase impossível. A Patagônia, com seu clima extremo e solos áridos, é um território que raramente permite a preservação de matéria orgânica mole. No entanto, em uma caverna semi-enterrada perto da planície central de Santa Cruz, os pesquisadores encontraram um corpo tão excepcional que parecia ter sido arrancado diretamente do Pleistoceno.
Ali, na penumbra fria e silenciosa, jazia o colossal animal, representante dos milodontídeos ou megatéridos, parentes dos preguiçosos atuais, mas de dimensões inconcebíveis, ainda com tufos de pelo presos à pele e fragmentos de tecido conectivo endurecido pelo tempo. A descoberta ocorreu no final do século XIX, quando exploradores e cientistas começaram a adentrar as cavernas patagônicas em busca de evidências de grandes mamíferos extintos. O que encontraram superou qualquer expectativa. No interior da caverna do Milodon, como seria posteriormente chamada, apareceram enormes pedaços de pele seca, de quase 2 centímetros de espessura, cobertos por um pelo denso e áspero que se conservava com textura surpreendente. A pele conservava incrustados em sua superfície pequenos osteodermos, placas ósseas milimétricas que formavam uma couraça leve, uma proteção natural que perdurou quase intacta por mais de 10.000 anos. Esse grau de preservação não tinha precedentes. As peças pareciam couro curtido, com bordas irregulares, mas claramente reconhecíveis como parte do corpo de um gigante herbívoro que uma vez caminhou pelas estepes frias da região. Junto ao couro e ao pelo, os pesquisadores encontraram unhas maciças, tendões parcialmente mumificados e coprólitos, ou seja, fezes fossilizadas que ainda conservavam restos vegetais, oferecendo um olhar direto sobre a dieta do animal. Também foram encontrados ossos longos, vértebras e fragmentos do crânio, muitos em perfeito estado. A combinação desses elementos permitia reconstruir quase completamente o preguiçoso terrestre gigante, um animal que podia medir mais de 3 metros de comprimento e alcançar facilmente o tamanho de um urso atual, embora mais robusto e com extremidades projetadas para cavar, arrancar arbustos e se defender dos grandes predadores de sua época. O mais impressionante da descoberta não era apenas a integridade física do material encontrado, mas a evidência de que alguns pedaços de pele ainda conservavam gordura endurecida e tecidos conectivos. Havia áreas onde o pelo se apresentava compactado, como se o animal tivesse morrido em um ambiente úmido antes de secar lentamente. Outros fragmentos mostravam tufos de pelo longos, quebradiços, mas completos, refletindo tonalidades pardo-amareladas, provavelmente semelhantes às que tinha em vida. A preservação do pelo fornecia informações cruciais sobre sua adaptação ao frio e ao clima imprevisível do Pleistoceno tardio patagônico. Cada fio de pelo era uma marca silenciosa de um ecossistema que desapareceu com os avanços do aquecimento pós-glacial e a chegada dos primeiros grupos humanos à região. A caverna onde esses restos foram encontrados funcionou por séculos como um refúgio natural. O solo seco, a escuridão permanente e a baixa atividade microbiana criaram um microclima ideal para a mumificação natural. No entanto, as paredes também contavam sua própria história. Nos painéis rochosos havia marcas profundas deixadas pelas garras do próprio animal, como se ele tivesse tentado se agarrar ou buscar saída. Essas incisões, perfeitamente preservadas, permitiam imaginar a vida cotidiana do preguiçoso gigante, um herbívoro lento mas formidável, capaz de se erguer sobre as patas traseiras e usar suas garras como ferramentas poderosas para arrancar vegetação, cavar raízes ou se defender dos temíveis felinos de dentes de sabre que habitavam a região. Entre os achados mais estranhos estavam tufos compactos de pelo enrolados entre si, conhecidos como bolas de pelo, sugerindo que o animal provavelmente se coçava com frequência ou acumulava pelo solto em certas áreas do corpo antes de perdê-lo. A análise do pelo revelou que possuía fibras grossas, ocas e rígidas, perfeitamente adaptadas à retenção de calor. Esse detalhe permitiu imaginar o preguiçoso gigante como um animal de pelo espesso e abundante, provavelmente semelhante ao de um bisão, um camelo ou mesmo um urso pardo moderno em termos de isolamento térmico. A qualidade do material encontrado era tão alta que, durante anos, alguns cientistas discutiram a possibilidade de realizar estudos bioquímicos avançados, já que as fibras conservavam moléculas orgânicas degradadas, mas reconhecíveis. Em 1897, o explorador Hermann Eberhard divulgou a magnitude da descoberta, atraindo a atenção de cientistas de diversas partes do mundo. Entre eles, o célebre naturalista Federico Reichert, que descreveu detalhadamente os enormes pedaços de couro e os tufos de pelo.
O mundo acadêmico ficou impressionado com a possibilidade de estudar diretamente a pele de um mamífero extinto. A imprensa científica da época falava de um animal recém-saído do passado, uma comparação que, embora exagerada, transmitia o impacto emocional de ver material orgânico quase intacto após tantos milênios. O preguiçoso terrestre gigante rapidamente ocupou um lugar único na paleontologia sul-americana, não apenas por seu tamanho, mas pelo estado excepcional em que se conservou. Outro elemento revelador da descoberta foi a identificação de coprólitos com conteúdo vegetal quase intacto. Neles foram encontradas fibras de gramíneas, sementes pequenas e fragmentos de folhas que indicavam uma dieta baseada em arbustos e vegetação resistente. Isso reforçava a visão do animal como um herbívoro adaptado a climas frios e secos, capaz de sobreviver em um cenário dominado por ventos intensos e solos pobres. A vegetação que consumia coincidia com a flora que os paleobotânicos reconstruíram para o Pleistoceno tardio patagônico, uma tundra seca, com manchas de arbustos resistentes e gramíneas dispersas. O esqueleto associado aos restos também fornecia informações anatômicas valiosas. O crânio do animal mostrava mandíbulas potentes e dentes adaptados ao desgaste constante. Os ossos das extremidades apresentavam articulações robustas, indicando que o preguiçoso podia adotar uma postura bípede temporária, talvez para alcançar folhas altas ou se defender. Sua coluna vertebral, composta por vértebras largas e resistentes, revelava musculatura imponente, perfeita para suportar o peso do corpo durante deslocamentos lentos, mas seguros. Cada osso encontrado na caverna, protegido pelo ambiente frio e seco, mostrava um nível de integridade quase inalterado, como se a erosão do tempo tivesse respeitado a forma original do gigante. A pele mumificada oferecia ainda um detalhe anatômico crucial: os osteodermos. Essas pequenas placas ósseas inseridas sob a pele protegiam o animal contra predadores e impactos. Estavam distribuídas de forma irregular, mas sua presença indicava que o preguiçoso gigante possuía uma forma de armadura natural. Alguns fragmentos de pele mostravam os osteodermos alinhados em fileiras, enquanto outros apresentavam disposição mais dispersa. Seu estudo permitiu compreender melhor a adaptação defensiva do animal, uma característica que apenas a preservação excepcional do material tornou possível observar. Durante décadas, a caverna do Milodon gerou especulações entre exploradores e habitantes locais. Muitos acreditaram, no início do século XX, que o animal poderia ter sobrevivido até tempos recentes, devido ao excelente estado dos restos. Algumas lendas falavam de criaturas peludas que vagavam pelas montanhas patagônicas, relatos que alimentaram a imaginação de escritores, aventureiros e antropólogos. Embora a ciência tenha rapidamente descartado essas teorias, a conservação da pele e do pelo era tão extraordinária que era fácil compreender por que surgiram esses mitos. A descoberta do preguiçoso terrestre gigante com pelagem conservada permitiu reconstruir não apenas a forma do animal, mas também aspectos de seu comportamento, seu ambiente e sua luta diária pela sobrevivência em uma paisagem implacável. A Patagônia do Pleistoceno tardio, dominada por ventos gelados e vegetação escassa, moldou esta criatura robusta e resistente. Cada fragmento de pele, cada fio de pelo, cada unha e cada osso guardado na caverna ofereciam um testemunho silencioso de um mundo desaparecido. O crânio do Pliossauro. Nas escarpadas costas do sudoeste da Inglaterra, onde os penhascos desmoronam lentamente sob o golpe insistente do mar, veio à luz um dos crânios fósseis mais imponentes e bem preservados de todos os tempos. O de um pliossauro gigantesco, um predador marinho do Jurássico, cujas mandíbulas podiam partir quase qualquer criatura que ousasse cruzar seu caminho. A região, conhecida como Costa Jurássica, é um santuário natural de fósseis, onde a geologia expõe camadas que afundam há mais de 150 milhões de anos no passado. Mas nem mesmo em um lugar tão prolífico se esperava encontrar algo tão monumental. Um crânio com mais de 2 metros de comprimento, intacto em suas proporções e preservado com uma nitidez que permitia distinguir até os canais internos, onde uma vez circularam vasos sanguíneos e nervos. A descoberta foi realizada por um grupo de paleontólogos e especialistas em resgate de fósseis que exploravam um setor do penhasco em risco de colapso. Ali, incrustado na rocha como se tivesse ficado preso em um instante de violência marinha,
surgiu o contorno do gigantesco animal. As primeiras observações revelaram dentes enormes, cônicos e perfeitamente alinhados, muitos ainda firmemente ancorados em seus alvéolos. O tamanho e a disposição da dentadura confirmaram que se tratava de um pliossauro, membro de uma linhagem de répteis marinhos ferozes que dominaram os oceanos do Jurássico com eficácia comparável à dos grandes tubarões brancos de hoje. A preservação do crânio permitia apreciar a curvatura perfeita das mandíbulas, especialmente a robustez do maxilar e a elegância funcional do pré-maxilar, uma estrutura que em vida suportaria as tensões brutais da caça. Os dentes, em sua maioria intactos, mostravam estrias longitudinais que atuavam como reforço para evitar fraturas ao morder presas com conchas duras ou ossos resistentes. Algumas peças dentárias preservavam até a raiz, tornando possível estudar como essas armas naturais se ancoravam na mandíbula do animal. A superfície externa do crânio apresentava texturas distintas conforme a região: áreas rugosas para a inserção muscular, superfícies mais lisas ao redor das órbitas oculares e cristas ósseas marcantes que evidenciam a potência das mandíbulas. O pliossauro ao qual pertencia este crânio devia ter medido entre 10 e 12 metros de comprimento, com nadadeiras poderosas que o impulsionavam na água a velocidades impressionantes. Contudo, o que tornava a descoberta especial não era apenas a magnitude do animal, mas o nível de conservação microscópica. Partes internas do osso preservavam janelas naturais, aberturas que permitiam ver a anatomia sem necessidade de fraturar a peça. Os paleontólogos observaram os canais que abrigavam os nervos trigêmeo e óptico, as câmaras sinusais que aliviavam o peso do crânio e as delicadas divisórias que separavam os condutos respiratórios das cavidades bucais. Raramente um animal tão antigo preservava com tanta clareza estruturas que geralmente desaparecem completamente no processo de fossilização. O ambiente sedimentar também desempenhou papel fundamental. O crânio encontrava-se rodeado de folhelhos e calcários finos, sedimentos depositados em um ambiente marinho relativamente tranquilo. Isso permitiu que a cabeça do animal fosse rapidamente enterrada, evitando dispersão por carniceiros ou correntes. Mas o mais surpreendente era que o fóssil não parecia esmagado. A maioria dos crânios fósseis de répteis marinhos aparece deformada pela pressão de milhões de anos de sedimentos. Este, em contraste, manteve-se tridimensional, permitindo estudar a forma real do predador sem necessidade de reconstrução digital. Os olhos do pliossauro, situados em grandes órbitas, deviam fornecer visão penetrante, capaz de detectar movimentos sutis em águas profundas ou turvas. O crânio preservava na região posterior uma série de cristas que refletiam a enorme musculatura do pescoço, permitindo ao animal mover a cabeça com precisão letal durante uma emboscada. Nas laterais do focinho, as narinas fossilizadas revelavam a localização exata das aberturas respiratórias, orientadas de modo que o pliossauro pudesse tomar ar rapidamente sem expor muito do corpo na superfície. A forma alongada e estreita do focinho, preservada quase sem deformações, sugeria um predador especializado em capturar presas grandes e escorregadias, como ictiossauros jovens ou plesiosauros de pescoço curto. A posição dos dentes permitia observar uma característica crucial: o perfeito entrelaçamento das mandíbulas. Quando o pliossauro fechava a boca, os dentes superiores e inferiores se encaixavam entre si como os dentes de uma armadilha de aço. Esse design, visível no fóssil graças à preservação impecável, garantia que nenhuma presa escapasse uma vez capturada. Algumas marcas no esmalte sugeriam até um padrão de desgaste produzido pela fricção repetida entre dentes ao fechar a mandíbula com enorme força. A mordida desse animal devia ser uma das mais poderosas do Jurássico. O interior do crânio também fornecia informações valiosas. Na base, os paleontólogos identificaram a região onde se inseria a coluna vertebral e as conexões musculares que sustentavam a cabeça. A forma dessa área permitia inferir a postura do pliossauro na água, um alinhamento firme e estável, ideal para nadar em alta velocidade sem perder eficiência hidrodinâmica. A preservação das estruturas nasais, por sua vez, permitia deduzir como o animal manejava a troca de ar. Tratava-se de um respirador pulmonar, mas seu design esquelético sugeria capacidade de mergulho prolongado.
A descoberta incluía ainda fragmentos de mandíbula associados ao crânio, permitindo reconstruir a abertura total da boca do animal. Esta podia atingir ângulos impressionantes, suficientes para engolir presas grandes em uma única mordida. Os tubos sensoriais na superfície do focinho, fossilizados com nitidez, indicavam a possível presença de receptores que detectavam movimentos na água, similar ao sistema sensorial de crocodilos modernos. A preservação era tão detalhada que até pequenas rugosidades destinadas ao ancoramento de tecidos moles podiam ser observadas sem dúvida. A descoberta causou comoção na comunidade paleontológica internacional. A magnitude do crânio, seu nível de preservação e a clareza com que expunha a anatomia do predador o tornavam uma peça única. Não era apenas um fóssil impressionante. Era uma cápsula do tempo anatômica que mostrava sem distorções um dos grandes caçadores do Jurássico. As nadadeiras, embora não estivessem presentes, podiam ser facilmente imaginadas a partir da musculatura craniana e dos padrões de movimento sugeridos pelo crânio. A extração do fóssil foi uma corrida contra o tempo. Os especialistas precisavam resgatá-lo antes que o penhasco desmoronasse e o crânio se perdesse para sempre no mar. O processo exigiu a colocação de arnês, andaimes e redes protetoras, enquanto as ondas batiam incessantemente na base do penhasco. Cada golpe do mar lembrava que o tempo geológico, embora vasto, também é vulnerável à destruição imediata. Após semanas de trabalho, o crânio pôde ser assegurado, envolvido em uma estrutura protetora e cuidadosamente transportado ao laboratório, onde finalmente revelou todos os seus segredos. Já nas mãos dos especialistas, o crânio mostrou detalhes que passaram despercebidos durante a escavação. Nas cristas ósseas da parte superior, observaram-se minússimas impressões, possivelmente associadas a vasos sanguíneos ou tecidos de sustentação. A cavidade bucal preservava a forma exata do palato, e algumas áreas do osso apresentavam texturas onduladas que poderiam indicar a inserção de cartilagens ou membranas. Cada centímetro do fóssil era um testemunho silencioso de um animal que habitou um oceano primitivo, escuro e cheio de vida. Esta descoberta consolidou a reputação da costa jurássica como uma das regiões mais importantes do mundo para o estudo de répteis marinhos. O crânio do pliossauro tornou-se um emblema de como a natureza, em circunstâncias excepcionais, pode preservar vestígios de criaturas que dominaram ecossistemas hoje desaparecidos. Mesmo sem o resto do esqueleto, a cabeça era suficiente para compreender o poder, a velocidade e a letalidade do predador. O Lystrosaurus. No vasto registro fóssil do planeta, poucos animais representam tão bem a resiliência da vida após o desastre quanto o Lystrosaurus. Essa criatura compacta, robusta e singular dominou a Terra logo após a maior catástrofe biológica conhecida, a extinção em massa do Permiano-Triássico, ocorrida há cerca de 252 milhões de anos. Sobreviveu quando 90% das espécies desapareceram, adaptando-se quase instintivamente a um mundo transformado, árido, abrasador e cheio de incertezas evolutivas. No entanto, o que tornaria esse animal inesquecível não seria apenas sua extraordinária história de sobrevivência, mas o surgimento de fósseis excepcionalmente bem preservados em regiões que vão da África do Sul à Antártida, revelando feições anatômicas com detalhes surpreendentes para um animal tão antigo. O Lystrosaurus não era um réptil nem um mamífero, mas um sinapsídeo, parte de uma linhagem ancestral da qual surgiriam os mamíferos modernos. Media entre meio metro e 1 metro de comprimento, com corpo grosso e patas curtas, ideal para escavar e se locomover em um cenário devastado. Seu crânio inconfundível tinha forma quase triangular, com focinho curto e mandíbula poderosa, adaptada a arrancar raízes e vegetação dura. Mas além da aparência compacta, fósseis excepcionalmente preservados permitem observar detalhes raros em outros seres do Triássico, impressões de pele, delicados moldes de cartilagem, cavidades internas refletindo sua fisiologia e até sinais de como respirava em um planeta recém-reconstruído. Um dos achados mais notáveis veio da bacia do Karoo, na África do Sul, onde sedimentos fluviais capturaram corpos de Lystrosaurus em estado tridimensional incomum. Em alguns casos, as costelas permaneciam articuladas de forma impecável, permitindo reconstruir o tórax com total precisão.
Isso levou a uma descoberta fundamental. O Listrosaurus possuía um diafragma primitivo e provavelmente respirava de maneira mais eficiente que muitos de seus contemporâneos. Sua caixa torácica, preservada sem distorções, mostrava padrões de inserção muscular que indicavam um sistema respiratório mais semelhante ao dos mamíferos que ao dos répteis modernos. Em um mundo com níveis de oxigênio perigosamente baixos, essa vantagem poderia ter sido decisiva para sua sobrevivência. A textura da superfície óssea em alguns crânios excepcionalmente preservados permitia observar áreas de inserção de cartilagem nasal. Esse detalhe sugeria que o Listrosaurus possuía um focinho flexível, possivelmente semelhante ao dos porcos atuais, ideal para explorar o solo em busca de tubérculos ou brotos subterrâneos. Alguns moldes sedimentares preservavam até a forma externa do lábio superior, raríssimo em fósseis tão antigos. Essas impressões revelavam uma criatura surpreendentemente expressiva, capaz de mover o focinho com grande agilidade para manipular vegetação. Em outras regiões, como a Antártida, que na época era um continente boscoso com estações marcadas, foram encontrados esqueletos completos de Listrosaurus em excelente estado, muitos articulados e sem sinais de transporte por correntes. Esse nível de preservação permitiu reconstruir cenas de comportamento. Em algumas camadas sedimentares, vários indivíduos apareciam juntos, sugerindo que poderiam viver em pequenos grupos ou buscar os mesmos abrigos em condições adversas. Os corpos, encontrados em posições flexionadas e protegidas, indicavam que o Listrosaurus possivelmente escavava tocas temporárias ou buscava cavidades naturais para se proteger do calor extremo ou de tempestades súbitas. A dentição do Listrosaurus, preservada com precisão extraordinária, era uma de suas características mais singulares. Possuía apenas 2 grandes caninos que emergiam para a frente como 2 cinzéis curvos. O restante da mandíbula era desdentado, implicando um sistema alimentar baseado em cortar e arrancar vegetação antes de triturá-la com fortes movimentos mandibulares. A superfície interna do crânio, preservada em alguns exemplares, mostrava os canais nervosos responsáveis pela musculatura mandibular, permitindo calcular a força de mordida, surpreendentemente alta para um animal de seu tamanho. Um dos achados mais impressionantes sobre a preservação do Listrosaurus ocorreu na Rússia, onde sedimentos vulcânicos selaram corpos quase instantaneamente. Esses fósseis, mais próximos de múmias mineralizadas que de ossos simples, preservavam até marcas de tecido cutâneo. Em algumas impressões era possível distinguir uma pele relativamente lisa, sem escamas visíveis, apoiando a teoria de que os sinapsídeos primitivos tinham textura dérmica mais próxima dos mamíferos do que dos répteis. A ausência de escamas também coincide com a necessidade de regular a temperatura corporal em um mundo em recuperação após o colapso ambiental do Permiano. Outros exemplares mostravam evidências de crescimento acelerado, com linhas de crescimento ósseo visíveis graças à preservação da microestrutura interna. Isso indicava que o Listrosaurus tinha metabolismo mais alto que a maioria dos animais do Triássico inicial, atingindo a maturidade rapidamente. Uma estratégia-chave para repovoar um planeta devastado. A frequência com que fósseis eram encontrados em posições típicas de descanso ou morte por falta de oxigênio sugeria mortes durante eventos climáticos extremos ou secas prolongadas, com enterramento rápido em sedimentos antes da decomposição. Os fósseis também revelam pistas sobre o ambiente habitado. Sedimentos ao redor dos corpos mostravam restos de samambaias pioneiras e troncos carbonizados, evidência de incêndios frequentes seguidos de regeneração vegetal rápida. Esse ciclo de destruição e renascimento foi o pano de fundo do Triássico inicial, e o Listrosaurus, com fisiologia resistente e comportamento oportunista, tornou-se símbolo da tenacidade da vida. Outro detalhe interessante é o estado intacto de canais auditivos em alguns espécimes. Apesar da perda do ouvido interno, as cavidades indicavam um design avançado, sugerindo que o Listrosaurus possuía audição mais desenvolvida do que se pensava, crucial em um ambiente aberto com predadores emergentes. A presença de ossos juvenis próximos a adultos bem preservados levanta questões sobre comportamento parental.
Embora não haja evidências diretas, a concentração de indivíduos de diferentes idades sugere que grupos poderiam se deslocar juntos ou congregar-se nos mesmos refúgios em épocas difíceis. Graças a esses achados excepcionais, o Listrosaurus deixou de ser apenas um nome nos livros de paleontologia. Tornou-se uma criatura tangível, quase familiar, cuja pele, ossos, crânio e postura fossilizada permitem reconstruir sua vida com impressionante proximidade. A resistência desses fósseis ao tempo é um lembrete de que, mesmo nos períodos mais sombrios da Terra, a vida encontra maneiras de deixar evidências claras de sua presença. O Yutyrannus, China. Nas extensas formações geológicas do nordeste da China, onde a natureza preservou um dos registros fósseis mais detalhados do planeta, surgiu uma descoberta que alterou profundamente a percepção dos grandes terópodes, o Yutyrannus huali. Este predador do Cretáceo inferior possuía a majestade de seus parentes tiranossaurídeos, mas com uma característica inesperada que desafiou cada reconstrução anterior. Estava coberto de penas. A preservação extraordinária de seus fósseis, especialmente a presença clara e visível de filamentos plumosos ao redor do corpo, tornou o Yutyrannus um dos exemplos mais impressionantes de conservação de tecidos moles em dinossauros carnívoros de grande porte. A descoberta ocorreu na Formação Yixian, uma região famosa por seus fósseis extremamente bem preservados em folheiros vulcânicos finos. Foi ali que os paleontólogos identificaram 3 esqueletos quase completos de Yutyrannus, um adulto e 2 juvenis, cada um mostrando com surpreendente clareza manchas escuras e padrões filamentosos aderidos às rochas. Esses filamentos representavam estruturas semelhantes a penas protofilamentosas, uma forma primitiva de plumagem que cobria grande parte do corpo do animal. A nitidez com que se preservaram permitiu observar o comprimento, a distribuição e a densidade dessas penas, revelando um detalhe sem precedentes em um dinossauro de quase 9 metros de comprimento e mais de 1,5 toneladas de peso. A presença de penas no Yutyrannus não foi apenas um achado surpreendente por seu tamanho, mas pela extraordinária clareza da preservação. Em muitas áreas ao redor das costelas, quadris e base do pescoço, os filamentos plumosos estavam dispostos em leques ou tufos, como se tivessem permanecido aderidos ao corpo mesmo após a morte. A textura escura dos filamentos destacava-se sobre o fundo claro da matriz sedimentar, permitindo distinguir sua forma e comprimento. Alguns alcançavam mais de 10 centímetros, um registro excepcional para um terópode de grande porte. Os paleontólogos observaram que a plumagem não se distribuía de maneira uniforme, mas formava concentrações especialmente densas no torso e nas extremidades posteriores. Isso sugeria uma função isolante em um clima mais frio do que tradicionalmente se pensa para o Cretáceo. A Formação Yixian, na época do Yutyrannus, era um ambiente sazonal, com invernos frios e frequentes nevascas. A presença dessa plumagem, preservada de forma espetacular, indicava que o predador havia evoluído para tolerar baixas temperaturas, algo impensável para um terópode de tamanho tão grande até a descoberta desse fóssil. O crânio do Yutyrannus, também excepcionalmente preservado, mostrava detalhes anatômicos-chave para compreender seu comportamento como predador. A mandíbula era robusta, com dentes longos e curvados para trás, preparados para rasgar carne. As órbitas oculares, grandes e bem definidas, sugeriam considerável acuidade visual, provavelmente útil para detectar presas à distância. As narinas, situadas em posição elevada, indicavam uma capacidade olfativa notável. Contudo, o mais impressionante eram as impressões de pele e penas ao redor do rosto. Algumas regiões pareciam mostrar áreas sem penas, o que poderia significar que essa parte do crânio estava coberta apenas por pele escamosa, como ocorre em muitas aves necrófagas modernas. O esqueleto do Yutyrannus revelou proporções poderosas. Suas patas traseiras, drasticamente mais longas que as dianteiras, estavam adaptadas a movimentos rápidos e eficientes. O quadril, excepcionalmente bem preservado em um dos espécimes, permitia ver com clareza a estrutura de inserção muscular, dando indícios sobre sua capacidade de aceleração. Embora não tão ágil quanto terópodes menores, o Yutyrannus podia gerar impulsos rápidos em curtas distâncias, provavelmente suficientes para emboscar presas debilitadas ou filhotes de outros grandes herbívoros da região.
O grau de detalhe da preservação permitiu aos cientistas analisar até mesmo características internas. Em alguns ossos do pescoço e das costas eram visíveis marcas de tendões ossificados, estruturas que se mantêm na fossilização e ajudam a reconstruir o sistema muscular do animal. Essas características, combinadas com a presença de penas, ofereciam uma imagem clara do Yutyrannus como um predador musculoso, mas coberto por um manto semelhante à penugem. Essa dualidade, combinando a ferocidade de um tiranossauro com a aparência emplumada de um animal adaptado ao frio, fez do fóssil um dos mais impactantes das últimas décadas. A formação geológica onde o Yutyrannus foi encontrado era uma região vulcânica ativa durante o Cretáceo Inferior. As erupções frequentes geravam nuvens de cinzas finas que se depositavam rapidamente sobre a fauna local, capturando detalhes anatômicos com fidelidade quase fotográfica. No caso do Yutyrannus, essa cinza preservou não apenas o esqueleto, mas o contorno do corpo e as penas, transformando sua morte em uma cápsula do tempo, que sobreviveu por mais de 124 milhões de anos. Os restos juvenis encontrados junto ao adulto mostravam características semelhantes quanto à plumagem e estrutura óssea. No entanto, o que impulsionou discussões entre paleontólogos foi se o grupo representava uma unidade social ou simplesmente indivíduos mortos por um mesmo evento vulcânico. A preservação dos filamentos plumosos nos juvenis era ainda mais nítida, permitindo observar diferenças de densidade na plumagem possivelmente relacionadas à idade. Os indivíduos jovens possuíam concentrações mais densas de penas curtas ao longo do pescoço e das costas, indicando que o isolamento térmico era essencial desde estágios iniciais de vida. A preservação do Yutyrannus também ofereceu uma oportunidade única para estudar a evolução da plumagem em dinossauros não aviários. Enquanto muitas espécies de pequeno porte já haviam mostrado evidências de penas ou protopenas, nunca antes um terópode tão grande apresentara tal nível de conservação. Esse detalhe permitiu reconsiderar a relação entre tamanho corporal e presença de plumagem, desafiando a ideia de que apenas dinossauros pequenos retinham essas características por razões térmicas. Outro elemento surpreendente foi a conservação de impressões cutâneas em áreas sem penas. Em partes da cauda, por exemplo, as rochas exibiam padrões de escamas finas, semelhantes às de alguns terópodes não emplumados. Essa coexistência de penas e escamas revelava que o Yutyrannus representava uma etapa evolutiva intermediária, em que a plumagem coexistia com regiões de pele endurecida, talvez para facilitar movimentos ou proteger certas partes do corpo. A preservação requintada também permitiu observar a estrutura das mãos e garras. Os dedos, longos e armados com garras curvas, ficaram marcados na matriz sedimentar, preservando até impressões parciais de tecidos moles ao redor da base das falanges. Isso indicava que as mãos do Yutyrannus tinham um nível de sensibilidade tátil inesperado para um predador de seu tamanho, possivelmente útil para manipular presas ou interagir com o ambiente antes da emboscada final. O Yutyrannus tornou-se, graças a essa conservação extraordinária, um dos dinossauros mais icônicos do registro fóssil chinês. Sua imagem de um colosso emplumado caminhando entre florestas vulcânicas transformou a percepção pública dos grandes terópodes e forçou a reimaginar a aparência de muitos de seus parentes próximos. A presença de penas, tão detalhadamente preservadas, foi uma revelação para a paleontologia moderna, que durante décadas imaginou os tiranossaurídeos como criaturas de pele escamosa, sem vestígios de plumagem. O Allosaurus de Madsen, Big Joe. Nos desertos avermelhados de Utah, onde o vento esculpe lentamente as paredes rochosas e expõe fragmentos do passado com delicadeza quase cirúrgica, surgiu um dos predadores melhor preservados do Jurássico Superior, o Allosaurus de Madsen, conhecido como Big Joe. Este espécime, encontrado em estado de preservação extraordinário, abriu uma janela excepcional para a anatomia real de um dos grandes caçadores de seu tempo. Antes de Big Joe, o Allosaurus já era um dos dinossauros mais estudados da América do Norte. No entanto, a aparição deste exemplar, articulado e quase completo, permitiu observar detalhes que raramente sobrevivem ao processo de fossilização e transformou a compreensão sobre como vivia e caçava este predador emblemático. A descoberta ocorreu na Formação Morrison,
uma região célebre por sua riqueza em fósseis de dinossauros. Ali, enterrados em camadas de areia endurecida, os ossos de Big Joe foram encontrados em posições que sugeriam que o animal morreu em um ambiente relativamente tranquilo, talvez próximo a um curso d'água que posteriormente o cobriu com sedimentos finos. Quando os paleontólogos iniciaram a escavação, logo compreenderam que não se tratava de um Allosaurus comum. A coluna vertebral permanecia quase completamente articulada, as costelas seguiam um arco natural, e o crânio, que frequentemente se fragmenta primeiro, estava conservado em estado tão impecável que permitia estudar cada sulco de inserção muscular com nível de detalhe digno de espécimes muito mais recentes. Um dos aspectos mais impressionantes de Big Joe era a preservação do crânio. Este mostrava todas as suturas sem grandes deformações, permitindo entender como as placas ósseas do Allosaurus se encaixavam em vida. As aberturas cranianas, chamadas fenestras, apareciam intactas, revelando um sistema leve mas forte, perfeito para um predador que dependia tanto da mobilidade da cabeça quanto da força das mandíbulas. Os dentes, longos e serrilhados, permaneciam firmemente inseridos nas mandíbulas, e vários conservavam a borda afiada, como se ainda estivessem prontos para rasgar carne fresca. A preservação tridimensional do crânio permitiu estudar seu mecanismo de mordida, revelando que o Allosaurus não atacava com a força vertical contundente de outros terópodes, mas com um movimento de corte em machadada, aproveitando a musculatura do pescoço para gerar impacto e rasgo. As extremidades dianteiras do Allosaurus eram uma de suas ferramentas mais temidas e em Big Joe estavam em estado de preservação excepcional. Cada falange e cada garra permaneciam íntegros e articulados. As garras curvas e afiadas preservavam até a textura da superfície, com sulcos destinados a alojar bainhas córneas em vida. As proporções das extremidades mostravam que o Allosaurus usava seus braços não apenas para segurar presas, mas também para se erguer e estabilizar o corpo durante ataques. A excelente preservação dos ossos do braço permitiu reconstruir com precisão a força e mobilidade das articulações, revelando um alcance de movimento muito mais dinâmico do que se estimava anteriormente. O torso de Big Joe proporcionou uma visão surpreendente da biomecânica do Allosaurus. As costelas, excepcionalmente preservadas, permitiam observar sua disposição natural, formando um tórax estreito, mas profundamente arqueado, ideal para acomodar pulmões longos e eficientes. Alguns ossos costais mostravam marcas de ligamentos, impressões fossilizadas onde os tecidos moles se uniam ao osso, considerado uma raridade em fósseis de dinossauros. A cavidade torácica, praticamente intacta, permitia inferir o tamanho e posição dos órgãos principais, bem como sua capacidade respiratória e eficiência durante atividades de caça prolongadas. A coluna vertebral de Big Joe, do pescoço à cauda, encontrava-se quase totalmente articulada. Essa continuidade óssea permitia observar a curvatura natural do corpo, assim como a forma das apófises espinhosas e transversas, ou seja, as projeções ósseas que alojavam tendões e músculos, sem distorções. Em particular, as vértebras do pescoço conservavam elegância estrutural, evidenciando musculatura poderosa e flexível, capaz de realizar movimentos rápidos e precisos durante a caça. As vértebras da cauda mostravam como ela atuava como contrapeso na locomoção, permitindo ao Allosaurus manter equilíbrio ao correr ou girar bruscamente para perseguir presas. As extremidades posteriores eram outro pilar sustentando a imagem predadora do Allosaurus, e em Big Joe foram preservadas com detalhe extraordinário. O fêmur, a tíbia e o fíbula estavam completos, mostrando superfícies articulares sem fraturas. As proporções ósseas revelavam um animal projetado para velocidade e impulso, capaz de atingir velocidades consideráveis em curtas distâncias. O pé, articulado com suas garras, preservava a forma exata das falanges, ajudando a compreender como o Allosaurus distribuía o peso e manipulava o terreno a cada passo. Um dos ossos do pé ainda preservava marcas sutis associadas ao desgaste natural, indicando que Big Joe percorreu longas distâncias antes de morrer. A pele, embora não preservada diretamente, deixou impressões parciais na rocha ao redor de algumas costelas e fragmentos da pelve.
Essas impressões mostravam textura de pequenas escamas arredondadas, semelhantes às encontradas em outros terópodes, distribuídas em padrões irregulares, mas consistentes. A nitidez dessas impressões era suficiente para reconstruir a aparência externa de certas regiões do corpo, constituindo peça valiosa para interpretar a superfície cutânea do Allosaurus. Os paleontólogos também encontraram evidências de patologias no esqueleto de Big Joe, preservadas com clareza devido à excelente qualidade do fóssil. Em uma das costelas havia sinais de trauma consolidado, provavelmente resultado de um golpe ou mordida ocorrido muito antes de sua morte. Essa fratura havia cicatrizado parcialmente, indicando que o dinossauro sobreviveu pelo menos semanas ou meses após o incidente. Esse detalhe revelava uma faceta mais íntima da vida do animal. Big Joe suportou ferimentos em combate e mesmo assim continuou caçando e se deslocando por seu território. O ambiente em que Big Joe foi encontrado também ajudou a explicar seu grau de preservação. A formação Morrison era um cenário dominado por rios sinuosos, planícies de inundação e zonas de sedimentação rápida. É possível que o Allosaurus tenha morrido próximo ao leito de um rio e que uma cheia repentina o cobriu rapidamente, evitando dispersão do corpo por carniceiros ou correntes. Esse enterramento rápido, combinado com o clima relativamente seco da região, favoreceu a preservação tridimensional do esqueleto. A descoberta de Big Joe representou um marco científico. Não era apenas um dos allosaurus mais completos já encontrados, mas também um dos melhor preservados, permitindo estudar a anatomia do predador com meticulosidade rara. A partir desse fóssil, os paleontólogos puderam realizar modelos musculares mais precisos, reconstruções biomecânicas mais realistas e comparações exatas com outros terópodes. Big Joe tornou-se figura-chave para compreender como viviam os grandes predadores do Jurássico Superior. Seu esqueleto, articulado e surpreendentemente intacto, demonstrava a elegância letal de um animal que patrulhava pradarias e florestas abertas da América do Norte há mais de 150 milhões de anos. Sua preservação excepcional era um convite direto a reencontrar um passado raramente conservado com tanta fidelidade. O Sarcosuchus imperator, o supercrocodilo do Saara, Níger. Nos desertos escaldantes do Saara Central, onde as dunas escondem antigas planícies fluviais e os vales secos guardam a memória de mundos perdidos, surgiu uma das descobertas mais impactantes da paleontologia moderna, o Sarcosuchus imperator. Este colosso do Cretáceo inferior, justamente apelidado de supercrocodilo, dominava os rios e lagos do antigo Saara há mais de 110 milhões de anos. Seu corpo gigantesco, capaz de alcançar 12 metros de comprimento, parecia saído de um reino de pesadelos pré-históricos, e os restos excepcionalmente bem preservados encontrados no Níger permitiram reconstruir sua anatomia com uma precisão que poucos répteis fósseis alcançaram. A descoberta mais significativa ocorreu na região de Gadolfaoua, um oásis fóssil no meio do deserto do Teneré. Ali, entre rochas avermelhadas castigadas pelo sol, os pesquisadores encontraram um crânio colossal, quase completo, medindo cerca de 2 metros de comprimento. O fóssil, ao ser retirado com extremo cuidado da matriz arenosa, mostrava detalhes raramente preservados pelo tempo. A superfície rugosa do focinho, as fileiras de dentes longos e cônicos e as suturas cranianas que delineavam cada placa óssea com nitidez surpreendente. Era quase impossível não imaginar aquele monstro espreitando silenciosamente nas águas turvas, esperando o momento de lançar-se sobre um dinossauro sedento que se aproximasse demais da margem. O focinho do Sarcosuchus, cuidadosamente preservado, tinha uma forma alongada e robusta, semelhante a uma mistura desproporcional entre um crocodilo moderno e um gavial. Mas o mais notável era a protuberância óssea na ponta do focinho, uma estrutura bulbosa conhecida como bula, observada pela primeira vez neste fóssil excepcionalmente conservado. Embora sua função seja incerta, alguns paleontólogos sugerem que poderia ter servido para intensificar sons de baixa frequência, usados em exibições ou sinais territoriais. O extraordinário era que a superfície dessa estrutura estava quase intacta, permitindo analisar sua forma sem necessidade de reconstruções especulativas. O crânio apresentava numerosas aberturas naturais que aliviavam seu peso,
mas ainda assim era uma arma esmagadora. As mandíbulas, preservadas em posição quase anatômica, exibiam fileiras intermináveis de dentes pontiagudos, cada um encaixando perfeitamente com seu contraponto. Vários dentes conservavam até as estrias originais do esmalte, característica que permitia deduzir como o Sarcosuchus segurava suas presas escorregadias. Alguns dentes apresentavam fraturas antigas, e a base dessas fraturas mostrava padrões de remodelação óssea. Sinais claros de que o animal sobreviveu muito tempo após essas lesões, testemunho de uma vida repleta de confrontos violentos. Outro aspecto impressionante da descoberta foi a preservação parcial do casco dorsal. Diferente dos crocodilos modernos, cujas placas ósseas geralmente se preservam separadas, vários osteodermes do Sarcosuchus foram encontrados ainda em disposição anatômica, formando uma série de escudos protetores alinhados ao longo das costas. Esses osteodermes eram enormes, alguns do tamanho de pratos, com textura rugosa adaptada a resistir a golpes e mordidas. Seu tamanho e distribuição sugeriam que o animal podia suportar ataques de grandes predadores ou até enfrentar outros membros da espécie em conflitos territoriais mortais. As vértebras do corpo e da cauda também se encontravam em notável estado de conservação. A estrutura vertebral, robusta e articulada em longos segmentos, permitia inferir que o Sarcosuchus possuía musculatura poderosíssima, útil para mergulhar rapidamente ou lançar ataques a partir de posições semiaquáticas. Algumas vértebras apresentavam inserções musculares tão bem definidas que ainda era possível ver onde se ancoravam os tendões principais. Essas características revelavam um predador especializado tanto em emboscadas explosivas quanto em arrastar presas grandes para a água, como fazem os crocodilos modernos. O ambiente sedimentar da região reforçava a história do supercrocodilo. Os restos foram encontrados em camadas fluviais antigas, formadas por rios extensos e meandros que percorriam um Saara completamente diferente do atual. Uma paisagem de florestas abertas, lagos e fauna aquática abundante. A presença de ossos de peixes gigantes, tartarugas colossais e restos de dinossauros herbívoros confirmava que o Sarcosuchus compartilhava seu domínio com múltiplas presas potenciais. A conservação excepcional do material ósseo permitia até observar marcas de dentes em outros fósseis da região, atribuíveis ao Sarcosuchus por seu padrão único de serrilhas. A mandíbula conservada fornecia um dado impressionante: a potência da mordida. As projeções ósseas da região posterior do crânio mostravam amplas superfícies de inserção para musculatura extremamente forte. Embora não seja possível medir a força exata sem animais vivos, comparações com crocodilos modernos sugerem que o Sarcosuchus poderia exercer uma mordida brutal, capaz de partir ossos grandes ou perfurar o casco de tartarugas gigantes. Observando o crânio, era possível imaginar a pressão inimaginável exercida no instante final de uma emboscada. Em alguns fragmentos da caixa torácica, identificaram-se impressões parciais de tecidos moles, preservadas como finas camadas mineralizadas que mostravam a curvatura natural do torso. A presença dessas impressões indicava que o animal foi rapidamente enterrado, provavelmente após um colapso repentino de sedimentos fluviais ou uma cheia abrupta do rio. Esses eventos, capazes de sepultar grandes animais em minutos, eram comuns no Saara do Cretáceo Inferior, onde chuvas sazonais provocavam inundações inesperadas. O espécime do Níger também conservava partes das extremidades anteriores e posteriores, com articulações surpreendentemente intactas. Os ossos dos braços, curtos e potentes, indicavam que o Sarcosuchus podia se deslocar em terra com mais eficiência do que costuma ser atribuído aos crocodilos modernos. As extremidades posteriores, mais longas e robustas, reforçavam essa ideia, sugerindo que o supercrocodilo podia percorrer curtas distâncias em terra com velocidade surpreendente, especialmente durante migrações entre corpos d'água ou perseguições pontuais. Apesar de seu tamanho colossal, o Sarcosuchus imperator não era um caçador solitário em um ambiente desértico. Compartilhava seu território com dinossauros herbívoros, peixes gigantes como o Malsonia, tartarugas enormes e outros grandes predadores. A preservação de diversos restos relacionados a este animal permitia inferir seu papel ecológico.
Era um superpredador capaz de enfrentar quase qualquer criatura de seu ecossistema. A nitidez da preservação do crânio, osteodermes, vértebras e extremidades oferecia uma imagem clara de um caçador imponente, elegante em sua violência e adaptado a um mundo aquático cheio de oportunidades. O Sarcosuchus imperator, capturado na rocha como se a morte o tivesse surpreendido em plena emboscada, representava um testemunho extraordinário do Cretáceo africano. Cada osso, cada dente e cada placa óssea conservados com tamanha precisão narravam a vida de um predador que dominava rios e lagoas com autoridade absoluta. Seu tamanho, preservação e singularidade o tornaram um dos gigantes mais impressionantes já extraídos do deserto do Saara. Coluna vertebral de Megalodon, Peru e Panamá. Nas profundezas da história geológica do Pacífico americano, onde os sedimentos marinhos guardam segredos de criaturas que dominaram os oceanos com ferocidade incomparável, surgiu uma das descobertas mais inesperadas relacionadas ao maior tubarão que já existiu, o Otodus megalodon. Diferente da maioria dos fósseis desse predador colossal, compostos quase exclusivamente por dentes dispersos, certos depósitos do Peru e Panamá revelaram uma forma de preservação excepcional que raramente aparece no registro fóssil. Vértebras articuladas, completas e dispostas como se a coluna tivesse ficado suspensa no tempo. Esse tipo de conservação, extremamente raro em tubarões devido à fragilidade da cartilagem, ofereceu uma visão inédita da estrutura interna do gigante marinho. A descoberta mais famosa ocorreu na região de Sacaco, na costa sul do Peru, um local onde os antigos fundos oceânicos ficaram expostos após milhões de anos de elevação tectônica e erosão costeira. Ali, uma sequência de vértebras colossais, algumas do tamanho de pratos e outras atingindo dimensões ainda maiores, surgiu alinhada quase em sua posição original, formando uma coluna que revelava com precisão extraordinária a forma e proporção das costas de um megalodon adulto. Seu diâmetro, espessura e a textura interna das vértebras permitiam calcular a idade do animal, sua força muscular e, em parte, sua capacidade de natação. As vértebras preservadas no Peru mostravam um nível de detalhe que excedia o habitual em cartilagens fossilizadas. Cada uma apresentava anéis de crescimento claramente marcados, semelhantes a laminações concêntricas como os anéis das árvores, permitindo inferir que o indivíduo havia ultrapassado 40 anos. Os anéis mais grossos sugeriam fases de crescimento acelerado, provavelmente durante a juventude, quando o megalodon experimentava um aumento descomunal de tamanho. Por outro lado, os anéis mais estreitos indicavam períodos de crescimento mais lento, possivelmente associados a variações na disponibilidade de alimento ou mudanças ambientais. O mais impressionante da preservação era a nitidez das superfícies articulares. As superfícies onde cada vértebra se conectava à seguinte estavam tão bem definidas que os paleontólogos podiam reconstruir com exatidão a curvatura natural da coluna. Essa informação permitia inferir a flexibilidade do animal, sua força nos movimentos laterais e a potência dos músculos que o impulsionavam pelo oceano. Em vida, o megalodon nadaria com estilo ondulante, impulsionando o corpo com uma combinação de força caudal e torções suaves. A preservação dessas vértebras permitia ver essa arquitetura interna com clareza quase anatômica. Algumas das vértebras fósseis continham inclusões minerais que replicavam com precisão a textura interna do tecido cartilaginoso. Em cortes transversais eram visíveis pequenas estruturas radiais e canais vasculares fossilizados, testemunho de como os nutrientes circulavam no interior da coluna do tubarão vivo. Esse tipo de preservação, extremamente raro, só era possível graças às condições excepcionais do fundo marinho onde o animal morreu. Um ambiente anóxico, sem carniceiros, onde as correntes eram fracas o suficiente para não dispersar os restos do corpo. Além do Peru, outra descoberta extraordinária ocorreu no Panamá, onde escavações paleontológicas em sedimentos marinhos revelaram outra série de vértebras de megalodon ainda mais completas. Nesse caso, as peças estavam associadas a vários dentes, permitindo confirmar sem dúvidas sua pertença ao grande predador. O singular era que parte da coluna aparecia naturalmente curvada, como se o animal estivesse realizando uma curva ou um movimento rápido quando morreu.
Essa disposição tridimensional, preservada com tamanha fidelidade, oferecia uma imagem dinâmica do corpo do tubarão, congelado em pleno gesto vital. As vértebras panamenhas também apresentavam marcas excepcionais, pequenas erosões circulares e cicatrizes que poderiam corresponder a patologias sofridas em vida. Algumas pareciam resultado de infecções, enquanto outras mostravam sinais de processos regenerativos, revelando que o megalodon não era apenas um predador formidável, mas também um animal que enfrentava doenças e sobrevivia a elas por décadas. O grau de preservação era tal que, em certos setores, eram visíveis depósitos minerais que replicavam tecidos conectivos, como cartilagens epicentrais que reforçavam a estrutura das vértebras. Cada vértebra encontrada no Panamá tinha tamanho colossal. Alguns exemplares atingiam diâmetros superiores a 20 centímetros. Considerando a proporção entre o tamanho da vértebra e o comprimento total do corpo, estimava-se que o indivíduo havia alcançado mais de 15 metros de comprimento. No entanto, alguns paleontólogos sugerem que, baseando-se na espessura e densidade das vértebras, esse espécime poderia ter ultrapassado esse valor, aproximando-se dos limites máximos propostos para o megalodon. A robustez da coluna indicava que o tubarão podia suportar musculatura monumental necessária para impulsionar um corpo de tamanho tão grande em alta velocidade. A preservação excepcional das vértebras também permitiu deduzir a forma real da cauda do megalodon. Os últimos elementos da coluna mostravam inclinação natural para cima, coincidente com o padrão dos tubarões laminiformes modernos, como o grande tubarão branco. Esse traço anatômico sugeria que o megalodon possuía uma nadadeira caudal em forma de meia-lua, projetada para velocidade, não apenas para força. Esse detalhe, visível apenas graças à nitidez da fossilização, consolidava a imagem do megalodon como nadador rápido, capaz de alcançar presas ágeis como baleias jovens, golfinhos primitivos e pinípedes robustos. No Peru, algumas vértebras apareceram junto a restos de peixes ósseos e fragmentos de baleias primitivas. Embora não se possa afirmar que fizessem parte do mesmo evento, a associação sugeria um ecossistema rico em grandes presas, ideal para um superpredador. As marcas de corte encontradas em ossos de cetáceos próximos, coincidindo com a forma curva dos dentes do megalodon, revelavam a presença ativa do tubarão na região. A preservação simultânea de vértebras e restos de fauna acompanhante fornecia um instantâneo do Oceano Mioceno, onde o megalodon reinava sem oposição. A excepcionalidade dessas descobertas residia também em sua raridade. A cartilagem, por ser mole e rica em água, raramente fossiliza. Na maioria dos casos, se decompõe pouco tempo após a morte do animal. Contudo, as condições do fundo marinho em certas áreas do Pacífico Sul-Americano criaram ambientes anaeróbicos que favoreceram a preservação rápida e completa de estruturas internas. Essas vértebras fossilizadas não eram apenas cientificamente valiosas. Eram fragmentos diretos de um corpo que, em condições normais, teria se perdido para sempre. No Panamá, a conservação tridimensional permitiu estudar a orientação original da coluna. O alinhamento suave entre as vértebras sugeria que o cadáver não foi perturbado significativamente antes de ser enterrado. Isso implicava que o megalodon poderia ter morrido em águas profundas, talvez por velhice, doença ou um evento catastrófico relacionado a mudanças de temperatura ou correntes oceânicas. Ao afundar, o corpo teria chegado a um fundo marinho tranquilo, onde a falta de oxigênio impediu a decomposição habitual. A presença simultânea de dentes associados às vértebras oferecia outra raridade notável: a oportunidade de estudar o tamanho real da mandíbula em proporção à coluna. Os dentes panamenhos eram imensos, alguns com mais de 14 centímetros, coincidindo com a envergadura deduzida da coluna. Essas peças dentárias conservavam até o esmalte original e micromarcas de desgaste produzidas pelo contato com ossos de grandes presas. Cada dente era um testemunho silencioso da força colossal que a mandíbula do predador podia exercer. A conjunção de vértebras articuladas e dentes associados permitiu reconstruções anatômicas mais completas do megalodon do que nunca. As medidas precisas das vértebras mostravam a curvatura natural do corpo, enquanto os dentes revelavam a enorme capacidade predatória do animal.
A harmonia entre essas peças fossilizadas sugeria um corpo robusto, musculoso e aerodinâmico, um design perfeito para dominar os oceanos por mais de 20 milhões de anos. As descobertas do Peru e Panamá ofereceram com rara clareza na paleontologia de tubarões uma aproximação direta do verdadeiro corpo do megalodon. Suas vértebras, preservadas de modo excepcional, funcionavam como engrenagens de um mecanismo biológico monumental capaz de impulsionar o maior predador marinho da história.